E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 4, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Ainz indo encontrar o chefe da guilda. Ele havia atravessado esse corredor algumas vezes, como Momon, e ele passou pela sala do chefe da guilda. Embora ele não tenha entrado, foi levado para a sala, ao lado daquela. Aquela sala era usada para entreter convidados. Um homem de constituição forte saiu para encontrá-lo, o chefe da guilda, Pluton Ainzash. Ainz o conheceu como Momon várias vezes antes. Ele inclusive arrastou Momon com ele para estabelecimentos adultos no passado. No entanto, esta foi a primeira vez que ele encontrou o homem como rei feiticeiro, Ainz o Algon. Então, ele teve que estar profundamente consciente de suas palavras e ações. Ainzash falou: é Vossa Majestade, o rei feiticeiro. Como um cidadão deste país, nada poderia me deliciar mais do que recebê-lo dentro de minha humilde morada. Por favor, entre, e embora este seja um lugar sujo, ofereço-lhe um assento, se isso lhe agrada. Ainz sentou-se no local onde Ainzash havia indicado. Fifth ficava atrás de Ainz. 3 dos anjos seguiam Ainz para dentro. O resto permaneceu fora da sala, aguardando ordens. Ainzash falou: por direito, eu deveria ter sido aquele a visitar você, mas estou profundamente grato que você veio até aqui para me ver. Ainzash fez uma genuflexão e inclinou a cabeça profundamente. Ainz sorriu amargamente ao ver Ainzash fazendo esse ato. Era completamente diferente de como ele se comportava com Momon. Sua voz gentil estava tingida de respeito, mas isso era apenas uma fachada. Ainz não pôde deixar de sorrir, depois de perceber que tudo isso era apenas técnica profissional no trabalho. Claro, sua própria expressão não havia mudado em nada. Ainz virou os olhos para a outra porta da sala. Aqui não era a entrada. Aquela porta levava à sala do chefe da guilda. Ele provavelmente estaria falando lá, se estivesse na pessoa de Momon. O fato do chefe da guilda o ter recebido aqui fez Ainz ciente da distância entre os dois. Ainzash falou: é algo importante, Vossa Majestade. Ainzash levantou a cabeça para espiar Ainz, que parecia tê-lo ignorado, em favor de olhar para o quarto ao lado. Ainz não pôde deixar de sentir a sua tolice. O rosto de Ainzash congelou. Talvez ele pensasse que o riso fosse direcionado a ele. Ainz sentiu repugnância por sua grosseria, mas o rei feiticeiro não podia se desculpar. Em vez disso, ele decidiu avançar com a conversa, na tentativa de encobrir isso. Ainda assim, que tipo de atitude ele deveria tomar em relação ao chefe da guilda? Ainz ainda estava aprendendo a maneira correta de ser um rei, e não tinha nenhum conhecimento nesse campo. A única coisa que o guiava era uma sensação vaga de isso deveria estar certo. Com isso, ele decidiu tentar alguma coisa. Ainz falou: eu acho que você deve ter ouvido falar sobre isso, Ainzash, mas eu tenho uma proposta para você. Ainzash falou: perdoe-me, Vossa Majestade, mas não tenho certeza do que você fala. Se é possível, você poderia começar do começo. De suas interações anteriores com o homem, Ainz sabia que Ainzash era um homem capaz, que também era capaz de mentir, com um sorriso no rosto. Havia uma grande chance dele já ter uma compreensão firme da situação. Foi provavelmente por isso que ele não se alarmou com os anjos. Sendo esse o caso, não havia necessidade de fazer rodeios. Ainz decidiu falar diretamente. Eu pretendo incorporar esta guilda dos aventureiros no reino feiticeiro. Ainzash falou: se é o caso, eu não acho que ninguém vai se opor a isso. Ainz falou: ouvi dizer que a guilda dos aventureiros sempre se manteve na neutralidade. Você está realmente bem com isso? Ainzash falou: todos devem proceder como você deseja, Vossa Majestade. Esta nação é governada pelas leis que você estabeleceu. Se Vossa Majestade quiser subordinar a guilda dos aventureiros à sua vontade, ninguém poderá negar essa decisão. Ainz bufou novamente. Aquela reação pareceu ter surgido de Ainzash. Ainz sentiu que ele tinha chegado ao chefe da guilda pelo olhar profundo em seus olhos. Ainz falou: de fato, procederá como eu desejo. No entanto, você realmente pretende ir junto com isso? Ou talvez você pretenda avisar os aventureiros e enviá-los ao Império e ao Reino antes de entregar a concha vazia de uma guilda para mim.
Aizash olhou atentamente para Ainz, e então, ele rodeou os ombros, como se dissesse: então, isso é o máximo que eu vou conseguir. Ainz falou, como esperado, de Vossa Majestade. Pensar que você não iria apenas reivindicar e governar esta cidade, mas até mesmo ver, através dos meus pensamentos mais íntimos. Você leu minha mente, com magia. Ainz falou: não, eu não usei magia. Não foi nada mais que experiência. Aizash falou: porque você viveu muito tempo, eu aceito. Ora, que senhor temível que você é. Então, o que será de mim? Ainz falou: nada vai acontecer com você. Aizash falou: eu não vou agradecer, por isso, sabe? Ainz falou: eu não preciso do seu agradecimento. Mais do que isso, quero suas opiniões. Eu ouvi dizer que aventureiros existem para defender as pessoas. Assim, eles não desejam ser usados em guerras entre humanos, e têm mantido um grau de independência de qualquer nação. Isso é verdade. Aizash falou: é como você diz, Vossa Majestade. Na verdade, quando Vossa Majestade reivindicou esta cidade, não tínhamos a intenção de oferecer qualquer resistência. Ainz falou: e ainda assim, o homem chamado Momon estava diante de mim. Aizash grunhiu: Ainz pensou: bem, não adiantava se dar um tempo. Ainz decidiu continuar falando, e claro, ele teve que ajudar a cobrir a identidade de Momon. Ainz falou: eu não vou perseguir esse assunto. Afinal, estamos trabalhando juntos, em certo sentido. De fato, essa cooperação é uma das razões pelas quais posso, pacificamente, governar esse lugar. Aizash parecia estar prestes a dizer alguma coisa, mas Ainz o ignorou, e continuou. Ainz pensou: esta seria a jogada certa. Ele precisava trazer Aizash para o seu lado, e fazê-lo querer ajudar o reino feiticeiro por sua própria vontade, depois de recordar as várias queixas e reclamações que ouvira durante seu tempo como Momon. Ainz disse: então, eu tenho uma pergunta, depois de ouvir suas palavras. Você estava certo de que os aventureiros existem para defender as pessoas. No entanto, quem exatamente são as pessoas? Aizash falou: posso saber o que você quer dizer com isso? Havia um olhar perplexo no rosto de Aizash. Ainz falou: em outras palavras, a palavra pessoas abrange todos os humanoides, ou apenas seres humanos, os elfos, e os mestiços de elfos, e outras espécies que vivem em harmonia com a humanidade, são cobertos por essa palavra. Aizash falou: bem, sobre isso, sim, eles estão incluídos. Ainz falou: que estranho, então. Eu me lembro de que elfos são escravos do Império, não são? Sendo esse o caso, você pode realmente dizer que você está protegendo-os. Eles não são escravos, porque entraram em conflito com as leis do Império. Aizash abaixou a cabeça. Então, ele olhou para cima, para encarar Ainz novamente. Aizash falou: eu sou o mestre da Guilda dos Aventureiros do Reino. Assim, não sei o que a Guilda do Império tem em mente. Ainz falou: então, você está apenas tentando fugir com o jogo de palavras, então. Os olhos de Aizash se arregalaram, e havia uma raiva nítida ali. Aizash falou: Vossa Majestade, tal zombaria. Ainz falou: zombaria. Isto não é a verdade. Eu vou perguntar de novo. Você não está tentando se livrar de ser ambíguo. Aizash baixou os olhos. Aizash falou: é como você diz. Ainz falou: você diz que vai defender elfos e mestiços, mas não fez nada disso. Por que isso? Aizash deu sua explicação, começando pela posição de que ele não estava claro sobre as intenções da Guilda dos Aventureiros no Império. Aizash falou: apesar de sermos uma Guilda dos Aventureiros, não podemos escapar totalmente dos laços dos países. Mesmo a Guilda dos Aventureiros, declarando orgulhosamente estar acima de suas regras, nós permanecemos obedientes às leis das nações. Somos uma organização armada. Seria muito perigoso se um grupo com a nossa força fosse transformar esse poder contra a nação. Eu acredito que a Guilda do Império pense na mesma linha. Ainz falou: isso é o que eu quis dizer. Como você está sujeito às leis de um país, não deve haver problema em ser incorporado a esse país. Sendo esse o caso, por que você não gosta disso? Aizash falou: tanto o Império quanto o Reino cobiçam nossa força. Afinal, apenas aventureiros, como nós, podem lutar em pé de igualdade com poderosos monstros. Por causa disso, ninguém fez nenhum pedido difícil para nós, até agora. No entanto, o ponto onde Vossa Majestade está ponderando é discutível.
Se nos tornarmos subordinados a você, há uma chance de que nossa força seja dirigida contra o povo. Ainz falou, e assim, você procura resistir à assimilação no país, porque tem medo de usar a força contra o homem comum, estou correto? Ainzash falou, é como Vossa Majestade diz. Não queremos ser obrigados a reprimir pessoas, ou a lutar em guerras. Isso nos tornaria acessórios para muitas mortes. Ainz não pôde deixar de rir disso. Ainz pensou, bem, eu já sabia disso. Mas é claro que ele não podia dizer isso. Ainz falou, então, sente-se. Agora vou explicar o que pretendo para você no futuro. Ainz teve que dizer a ele para se sentar novamente, antes que Ainzash finalmente concordasse, sentando-se com medo. Então, Ainz começou sua explicação. Estou considerando a possibilidade dos aventureiros assumirem outros tipos de trabalho mais significativos. Eu quero que os aventureiros descubram o desconhecido e explorem este mundo. Ainz sentiu Ainzash olhando diretamente para ele pela primeira vez. Ainz falou, por exemplo, há um pedaço de deserto ao sul, entre a teocracia e o Reino Santo. Mas você conhece os detalhes do terreno e que tipo de monstros vivem lá? Ainzash falou, não, porque existem muitos assentamentos de 1000 humanos lá. A Guilda dos Aventureiros do Reino enviou pessoas para lá, mas nenhuma retornou. Portanto, sabemos quase nada sobre lá. Ainz falou, então, há uma cordilheira ao sudoeste que serve como uma barreira natural entre vocês e a teocracia. O que você sabe daquele lugar? Ainzash falou, nada, não temos informações detalhadas sobre essa região. Ainz falou, você não se envergonha dessa ignorância? Não, talvez pareça inevitável, do ponto de vista de um aventureiro. Afinal, você faz parte de uma organização que protege as pessoas. Portanto, não há necessidade de saber sobre lugares que não contêm pessoas. Embora haja uma chance de que ervas que salvam vidas possam crescer nessas regiões. A boca de Ainzash se apertou em uma linha reta naquela provocação. Ainz falou, depois que eu pegar a Guilda dos Aventureiros sob minha bandeira, planejo preencher todos os espaços em branco no mapa. Ainzash falou, não seria melhor entregar essa tarefa para as pessoas próximas a Vossa Majestade? Ainz falou, não seja tolo. Ouvi dizer que você costumava ser um aventureiro, Ainzash. Então, deixe-me perguntar de novo. Quando você pensa sobre a palavra aventureiro, o que realmente pensa sobre isso? Você acha que existem apenas para lutar contra monstros? Antes de aprender mais sobre aventureiros, achei que eram seres que se aventuravam nos confins do desconhecido. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.